O primeiro, nós precisamos ver um pouquinho mais a fundo, é sobre a criação. Nós precisamos saber que Deus criou com um propósito, com valor e em relacionamento perfeito com Ele e com o próximo. Então nós temos a base disso lá no início, em Gênesis, quando Deus cria e tem aquele perfeito acesso que nós tínhamos a Deus, de conversarmos com Ele, e assim começou tudo. Nós precisamos dizer, é uma pergunta gatilho, sabe, inicialmente, você já se perguntou por que estamos aqui ou qual o seu valor? Quando você faz uma pergunta desse nível para a pessoa, imediatamente, na mente da pessoa, você começa a trabalhar sobre valores, sobre identidade, sobre propósito. A pessoa começa a imaginar todas essas questões. Nesse diálogo, nós desenvolvemos com essa pessoa a ela pensar o intuito da vida dela, por que ela existe? Aquelas perguntas que são essenciais, que em alguma fase da vida eu e você chegamos a perguntar, sabe? O porquê eu vivo na era na qual vivo? Por que eu faço parte da geração na qual eu estou empregado? Sabe? Então tudo isso, por que eu faço parte da família que eu faço? São questões que levam a pessoa a pensar em coisas mais profundas. E nisso nós apresentamos que ela foi criada, que teve um propósito. E isso nós podemos ter como base, algo que pode ser apresentado para essa pessoa, é o que está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Criou Deus o ser humano à sua imagem, homem e mulher os criou. Você precisa lembrar a pessoa evangelizada que Deus criou ela à imagem e semelhança. Que Deus criou aquela pessoa com propósito, para que aquela pessoa fosse parecida com Ele, para que aquela pessoa vivesse em um estado sem pecado. Então nós precisamos apresentar isso, porque uma vez que nós apresentamos isso, nós mostramos para ela que a digital de Deus está nela e que isso precisa ser pensado e ser trazido à tona para que aquela pessoa pense sobre isso. Então, uma vez que você apresentou sobre a criação, como surgiu, aquela pessoa trouxe a ideia que ela foi criada por Deus e foi feita à imagem e semelhança de Deus, nós partimos então para o segundo ponto, que é a queda. A queda, nesse caso, é o problema. Então, tudo estava a mil maravilhas, nós tínhamos um perfeito acesso com Deus, uma conversa legal com Deus, só que acontece a divisão, a separação. Né? Nesse momento, o elo é quebrado. Naquele momento ali, a partir de Gênesis capítulo 3, que acontece o pecado da humanidade. Então, naquele exato momento, acontece esse problema. O pecado é a quebra desse relacionamento. É errar o alvo do propósito de Deus. E isso gera separação, dor, injustiça e a sensação de vazio. Agora presta atenção, gente. Aqui, nesse segundo ponto, há oportunidades muito únicas de você trabalhar a mente da pessoa que você irá evangelizar. Você precisa lembrar de todas essas questões problemáticas que essa pessoa pode estar vivendo. Então essa pessoa provavelmente pode estar vivendo problemas em casa, problemas de relacionamento, problemas conjugais, problemas de convivência, trabalho. Então todas essas questões, esses problemas devem ser trazidos. E diante disso, trazer perguntas tipo, você sente que a vida está desorganizada? Onde está a verdadeira paz? Então você naquele momento está despertando a pessoa a caminhar degrau por degrau. E ela agora está pensando sobre isso. Então entra no assunto sobre pecado, onde que nós apresentamos. Pecado não é apenas ações, mas a condição na qual nós nos encontramos. Então levamos aquela pessoa a pensar que ela de fato é uma pessoa que tem pecados. Então nós podemos introduzir assuntos como mentira, que muitas vezes pode ser algo muito costumeiro na vida das pessoas. Então mentiras que muitas vezes são denominadas como pequenas, é preciso essa pessoa ter consciência que isso já é um pecado, que isso já afasta essa pessoa de Deus. E como N oportunidades que tem para mencionar ali, para essa pessoa ser lembrada que tem um problema. E se tem um problema, houve a queda. E se houve a queda, houve separação. E não tem mais agora aquele acesso que antes tinha com Deus. Então notem que na cabeça dessa pessoa, ela precisa entender que existe um problema e esse problema precisa ser solucionado. Por isso, uma entrega de panfleto somente não é evangelização. Por isso, o anunciar ali na caixa de som, apenas falar Jesus te ama, não é evangelização. Porque a pessoa precisa entender
que ela foi criada, que existe um problema para ser resolvido. Ah, Jesus me ama. Espera aí, em qual condição, né, que Jesus me encontrou? Em um estado de pecado, onde que ele nos resgatou. Isso muda totalmente a perspectiva daquela pessoa quanto ao evangelho. Então frisa bastante isso. Essa pessoa precisa ter em mente o que é ali a questão de quebra, de pecado, né, do problema que houve. Então, um texto aqui que pode ser lembrado é Romanos 3:23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Esse versículo traz a mensagem de fato da separação, do que causou o pecado, né? Essa quebra de acesso que antes nós tínhamos. Então isso, nós precisamos apresentar para essa pessoa que existe um muro que separa. E esse muro precisa ser quebrado para que essa pessoa tenha um acesso novamente até Deus. Então isso é extremamente importante. Uma dica, sabe? Não aponte o dedo, sempre fale sobre a condição humana geral. Todos nós erramos, eu inclusive. Então se inclua nisso aí, sabe? Para essa pessoa entender que você também é um pecador. Porque muitas vezes a ideia de perfeição que você pode chegar contando para a pessoa afaste muito ela do que é o evangelho. E eu e você sabemos que a nossa vida não é uma vida perfeita, que nós vivemos momentos de altos e baixos. E o que está sendo apresentado para essa pessoa não é uma vida de isenção de problemas. O que a mensagem do evangelho traz é de fato é que nós venhamos novamente ter um acesso com Deus, é ter uma vida de fato refeita em Deus, onde as perspectivas mudam, onde a mente dessa pessoa é totalmente mudada, mas precisamos saber que o pecado acompanha até o momento de nós reencontrarmos com Jesus assim que ele vier nos buscar. Visto os dois importantes pontos sobre a criação e sobre a queda, agora entramos para o terceiro, redenção. Este é um dos pontos mais importantes que deve ser frisado. Diante da problematização que aquela pessoa se encontrou e viu que existe uma grande necessidade nela, agora apresentamos a solução, apresentamos a resposta, a boa notícia. Lembrando que o evangelho é a boa nova. Essa pessoa precisa entender o ato sacrificial de amor que Jesus Cristo fez na cruz e que foi pela vida dela. Nesse momento, essa pessoa precisa entender que não importa a condição de pecado, não importa o tamanho do problema dela, do pecado que ela esteja, que o poder de Cristo é suficiente para salvar a vida dela. Que naquele momento que Jesus derrama o seu sangue naquela cruz, é para que quando aquela pessoa viesse a depositar toda fé, convicção, confissão de pecados, confessando que Cristo é o único Senhor, o único suficiente para salvá-la, nesse momento essa pessoa é resgatada. Nesse momento essa pessoa desfruta dessa boa nova, desfruta dessa boa notícia na qual está sendo apresentado para ela. Essa pessoa precisa nesse momento se sentir de fato abraçada, amada, entender de fato o que é graça, que é o favor imerecido, o favor que vem diante de situações que olhamos e não vemos como nós podemos fazer e entendemos que é Ele que faz. Então leve essa pessoa evangelizada a entender nesse momento o que foi o ato sacrificial de Cristo. Naquele momento que Jesus estava sendo crucificado, não foi por questões políticas, não foi por questões morais, religiosas. Naquele momento, o ato sacrificial de Cristo Jesus tinha um propósito, nesse momento, para que nós viéssemos ser redimidos, para que nesse momento acontecesse uma redenção, para que nós voltássemos para ter um acesso novamente com Deus. Precisamos lembrar essa pessoa que o único caminho para que ela possa ter acesso novamente a Deus é por meio de Jesus Cristo. O próprio Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele vai dizer que ele é o caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele vai se apresentar como aquele que é o único mediador entre nós e Deus. Então nós precisamos deixar isso muito bem frisado na mente e no coração daquela pessoa. Lembre ela dessa boa notícia a qual está sendo apresentada. Jesus Cristo é essa única ponte, esse único acesso
que reconecta o ser humano a Deus, oferecendo perdão, nova vida e restauração. Então, naquele momento, aquela pessoa precisa entender que ela, confessando os seus pecados, ela é perdoada. No momento que ela é perdoada, ela tem uma nova vida em Cristo. Nesse momento que ela tem uma nova vida em Cristo, ela tem essa restauração completa de sua vida e o propósito original nesse momento está sendo trabalhado, que é ser a imagem e semelhança de Cristo Jesus. E à medida que essa pessoa caminha com Cristo, ela precisa entender que nesse momento o que ela está fazendo é voltando ao propósito do que ela foi criada, que é ser a imagem e semelhança de Deus. À medida que nós caminhamos com Cristo, nós ficamos mais parecidos com Ele. Então, nesse momento que nós temos a nossa vida cada vez trabalhada. Essa pessoa precisa entender que no momento que ela entende sobre a salvação, sobre essa solução não é para uma vida terrena. Deus pode abençoar a vida terrena, abençoar áreas da vida dessa pessoa, familiar, profissional, financeira, pega enfatizado aí sobre salvar aquela pessoa dos pecados dela, para que essa pessoa possa entender que a vida plena, a vida eterna, não é nessa terra, mas que é sim uma vida eterna vivida com Deus. Então, as perspectivas da mente dessa pessoa devem ser mudadas. Agora, ela deve olhar para Cristo, entender sempre que a vida dela está no que virá, na eternidade com Cristo Jesus. Então, isso deve ser muito bem frisado a todo momento, né?